à luz da doutrina espírita. O evangélico é esse roteiro que Jesus nos deixou e que é um roteiro certeiro se quisermos ser os mais felizes aqui nessa terra e também avançar em melhores condições para o plano espiritual. E a doutrina espírita é uma doutrina que amplia tanto a nossa visão sobre o evangelho, sobre a nossa maneira de ver o mundo, de ver as coisas. Eu, quando escolho fazer um assunto, uma palestra, eu digo mais que é uma conversa, né, uma reflexão. Eu gosto de dizer o porquê. Eu escolhi falar sobre o capítulo 9, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os mansos e pacíficos. Por que eu escolhi? Eu acho que nessa atual conjuntura que nós estamos vivendo na humanidade, onde todos os dias, sem exceção, através da imprensa, dos veículos de comunicação em geral, e principalmente através dos celulares, nos chegam notícias de extrema violência. Seja pelas guerras espalhadas aí pelo mundo, mas também a violência do homem contra o homem, do homem contra a natureza, do homem contra os animais. Então eu acho que falar sobre essa bem-aventurança de sermos mansos e pacíficos é bastante pertinente. Ela é a terceira bem-aventurança daquele maravilhoso sermão do monte que Jesus fala àquela multidão toda, e é sobre isso que nós vamos discorrer essa noite. Estamos aqui em família, né? Se alguém quiser perguntar alguma coisa, eu não, claro, né? Não sei responder tudo, mas eu espero, vocês podem perguntar, fiquem à vontade. E nós vamos começar então. Capítulo 9, Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho tradicional o Sermão do Monte está, esses versículos que Kardec escolhe para tecer os seus comentários, está em Mateus, no capítulo 5, nos versículos 4, 9, 21 e 22. Então, Jesus, em Mateus, no capítulo 5, no versículo 4, ele diz assim: bem-aventurados os que são dóceis, porque possuirão a terra. Bem, nessa bem-aventurança ele fala isso. Uma herança aqui, uma herança da terra. E que terra será que Jesus está falando que os mansos e misericordiosos herdarão? Vamos pensar como espíritas que somos? Hoje o planeta Terra, lá na classificação dos mundos, né, que também está no Evangelho segundo o Espiritismo, a Terra é um planeta de provas e expiações, né, com preponderância do mal, infelizmente. Mas a Terra, como tudo que Deus criou e que é perfeito, também está sujeita à lei de progresso. Então, quando passarmos por essa transição, a Terra vai se tornar o quê? Um mundo de regeneração. E Jesus nos fala exatamente deste mundo, que os mansos e pacíficos herdarão. Será que essas pessoas que estão tão envoltas na violência, na grosseria, na truculência, será que poderão herdar essa terra? Não, né, gente? Não. Acontece. Não. A melhor. Isso. A mudança. Se essas pessoas, ou mesmo nós, né, nós não podemos nos isentar, cultivarmos em nós a mansuetude, a afabilidade, a doçura, a maneira de deixarmos essa violência de lado, então nós também seremos herdeiros dessa terra. E quem não quer herdar esse mundo de regeneração? Não é ainda um mundo regenerado, viu, gente? É um mundo de regeneração, onde ainda haverá um mal, sim, mas ele não preponderará.
igual ele prepondera agora. Certo? Então é sobre essa terra que Jesus fala para sermos mansos e pacíficos, para sermos dignos dessa herança. E aí, no versículo 9, ainda desse capítulo 5 de Mateus, Jesus diz: bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Aqui nós temos que lembrar que na linguagem bíblica, quando se dizia filho, é que se assemelhava ao Pai. Então, quem é o nosso Pai? Deus. Deus é o nosso Pai. Como é Deus segundo nos trouxe Jesus? Não como diziam os antigos, aquele velho, colérico, vingativo. Não. Segundo nos trouxe Jesus, Deus é amor. Então, para sermos chamados filhos de Deus, também temos que ser amorosos. E continuando, Jesus diz: ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem quer que mate, merecerá ser condenado no tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encolerizar contra seu irmão, merecerá ser condenado no tribunal. Aquele que disser a seu irmão, raca, merecerá ser condenado pelo conselho. E aquele que lhe disser, és louco, merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Olha, gente, lá nos antigos, vamos dizer, na lei mosaica, na lei de Moisés, o que era condenado era só o assassinato. Agora, Jesus, em toda a sua sabedoria, ele condenou também as ofensas verbais. Olha como isso é profundo. E ele disse que quem disser raca na linguagem é uma palavra hebraica, que os judeus contemporâneos de Jesus, quando eles queriam xingar alguém, ofender alguém, eles falavam escarrando e cuspindo no chão. Olha só. E raca, trazendo para o nosso linguajar, quer dizer louco, miolo mole, sem miolos, traduzindo para o nosso linguajar. Vejam que Jesus foi muito além de achar que ofensa era só uma atitude física, uma ação de agredir fisicamente. Jesus condena claramente aqui as ofensas verbais. E como será que nós estamos nos tratando? Será que nós estamos igual aquela pessoa? Eu falo mesmo. Eu falo. Eu acabo com tal pessoa. Fala, você tem boca. Mas, hoje, muito será cobrado a quem muito foi dado. Hoje nós já sabemos que perante Deus, perante Jesus, as ofensas verbais são condenáveis. Então vamos de tratar melhor, de nos tratarmos melhor, De sermos mais delicados, de sermos mais afáveis, de sermos mais doces, porque já sabemos que isso também é condenado. Jesus é muito claro nesse ensinamento, Que tenhamos bastante cuidado. Eu mesma sou uma pessoa bastante explosiva. E agora eu já fico me policiando bastante. E eu acho que a gente vai errar sim, muitas vezes, mas o importante é, errei, vamos voltar, vamos começar de novo. Porque já sabemos que Jesus condenou demais as ofensas e injúrias. E estamos hoje num período em que temos a internet, Então a gente não se ofende mais só falando, a gente escreve para os outros também, Isso é péssimo. Não concordou com a gente, ofensinha no comentário, Que Jesus falou lá, mas o Evangelho é muito atual, podemos trazer isso para a nossa realidade de hoje. Não é verdade? É uma falta de respeito para com aqueles que não pensam como nós. É a intolerância política, a intolerância religiosa, Com aquelas pessoas que a gente acha que
é diferente da gente, não tem nada de diferente, gente. Somos todos filhos de Deus e vamos tratar de nos tratarmos melhor. E aquela sinceridade que, eu falo, porque eu sou sincero. Opa, se a sua sinceridade estiver magoando alguém, trata de não ser tão sincero assim. Tomar uma aguinha aqui, tá, gente? Para a gente continuar agora. E Kardec é muito didático, né? Ele faz as considerações em cima do Evangelho, como ele fez aqui. Depois vem as instruções dos Espíritos para nos ajudar mais ainda, né? E o próximo item é a afabilidade e a doçura. Uma mensagem muito bonita. Gente, todo mundo tem um Evangelho aqui? Todo mundo, né? Bom, que susto. Eu fiz essa pergunta lá em Guaraçaí. Não foi todo mundo que levantou a mão, não, né, mamãe? Aí eu falei assim, então tratem de comprar. Bom, continuando, a afabilidade e a doçura. E aí, gente, não acredito que eu me perdi aqui. Vocês não reparem, tá? A palestrante é nova, começou agora na lida e faz isso. Estava marcadinho, viu, gente? Acho que é capítulo 9, né? É, capítulo 9. Mas, gente, me desculpa. Aqui, isso. O Espírito Lázaro fala sobre a afabilidade e a doçura. O que é a gente ser afável? Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Delicado, né? Pessoa pode tratar. Calma. Calmo, né? Agradável. Oi? Agradável. Isso, agradável. Olha aqui, gente, o Espírito Lázaro. E o Espírito Lázaro aqui não era o Lázaro mendigo que tinha hanseníase, era o Lázaro amigo de Jesus, tá? Poderia ser o outro, mas por curiosidade. E ele fala assim, não basta que dos lábios escorram leite e mel. Se o coração for alheio a isso, será hipocrisia. Olha, gente, aqui nós vamos falar de duas situações. Pessoas que, fora do ambiente doméstico, é um amor, é um doce. Trata todo mundo bem, aquela pessoa, mas ao adentrar o ambiente doméstico, segura. Aí ele se mostra. Trata mal familiares, trata mal mulher, maridos, filhos, filhas e quem quer que compartilhe da sua companhia dentro do ambiente familiar. Será que essa pessoa ela é afável e doce mesmo ou ela é um hipócrita? Ela é um hipócrita, gente. É o que está falando aqui. Existe uma hipocrisia aí. Nós temos que ser afáveis e doces com quem quer que estejamos, onde quer que estejamos. E fala de outra situação também, aquelas pessoas que ocupam um lugar de poder, que são os chefes, os dirigentes, pessoas que estão acima. E que, quando ele está em sociedade, nossa, é aquele amorzinho, mas com os seus subordinados, aguenta a criatura. Bom dia, não sabe o que é. Boa tarde, até logo. Por favor. Por favor, nunca ouviu falar. É outra pessoa hipócrita. É mais um, como Lázaro nos fala, que da boca escorre mel, mas essa afabilidade e essa doçura não alcançou o coração. Então, se não alcançou o coração, é hipocrisia. Claro que tudo é um exercício na nossa vida. Tudo é questão de exercitar. Né? Tem pessoas que são mais doces, pessoas que são mais calmas, mas a gente adquirindo conhecimento, segundo o que Jesus nos fala, a gente vai se modificando. Essa é o objetivo da jornada terrestre. Nós nos modificarmos.
Gabriela. Eu nasci assim, eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou sempre assim, você sempre assim. Não, isso não existe. Né? Nós temos que melhorar. Para isso, frequentamos uma casa espírita, pessoas frequentam os templos, né? As igrejas. Para isso serve a religião, né? Para nos melhorarmos. Depois ele nos fala da obediência e resignação. Eu, quando li esse item, ele se intitula Um Espírito Amigo. Não, gente, desculpa. Primeiro vem a paciência, me desculpa mesmo. Ele fala de paciência, é um espírito amigo. Paciência diante do quê? Paciência diante da dor. E nós, na nossa jornada terrestre, é até uma infantilidade acharmos que do nascimento ao túmulo não passaremos pela dor. Passaremos, gente. Afinal, vivemos num mundo de expiações e provas. E ele nos pede paciência na situação de dor física, quando nos acomete a doença, que nós ficamos limitados, às vezes ficamos até acamados, ou nem chegamos a ficar acamados, mas temos alguma coisa que nos limita, quebramos alguma coisa, fazemos alguma cirurgia, e ele pede paciência. E vocês podem ver, se nós tivermos paciência diante de uma dor, e agora eu estou falando da dor física, não é que a dor vai passar, mas é uma maneira melhor de passar por essa situação. Eu nunca vi ninguém curar a doença gritando, xingando e com irritabilidade. Alguém já viu curar alguma doença assim? Não. Então a paciência é uma maneira, né, da gente se apaziguar, de se pacificar e de passarmos melhor por essa situação de doença. E ele diz da paciência daquela bem difícil, mas que ele trata aqui como uma forma de verdadeira caridade. É a paciência que temos que ter um com os outros. Com aquela pessoa difícil, com um idoso. Às vezes o idoso se torna repetitivo, lento, né? Então, nós estamos exercitando a caridade também quando temos essa paciência um com os outros. A paciência de ouvir. Vocês já repararam, hoje em dia, qual o consultório mais cheio na nossa atualidade? Psicólogo. Por quê? Porque às vezes a pessoa só precisa falar. E atualmente nós estamos nos escutando muito pouco. As pessoas não têm mais paciência de ouvir. Ou está ouvindo, a pessoa está atropelando, não deixando a pessoa falar. É por isso que não é só porque os psicólogos, eu não estou falando para ninguém ir no psicólogo, não. Eu acho que tem que ir mesmo, tudo é válido para nos ajudar. Mas eu estou dizendo que nós precisamos exercitar esta paciência aqui, que está faltando. E nós, sendo pacientes, estamos sendo mais mansos e pacíficos. Vocês concordam? Sim. A pessoa paciente, ela exercitando a paciência, claro que ela vai, consequentemente, se tornar mais mansa e pacífica. Vocês concordam? Então, depois, agora sim, gente, obediência e resignação. É mais uma bela mensagem do Espírito Lázaro. A obediência, quando eu li, falei, mas o que ele está falando, hein? Obediência às leis de Deus. E, para quem não estuda o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, na terceira parte, aqui ó, tem as leis morais. E eu acho que é bom dar uma lida nas leis, porque aqui fala das leis de Deus, das leis naturais, das leis morais. E quando nós estudamos as leis de Deus, nós conscientemente, racionalmente,
não por medo. Ah, eu sou obediente à lei de Deus porque eu tenho medo. Se eu não fizer o que Deus quer, Deus vai me castigar. Não, gente, não é isso. É entendendo que todas as leis de Deus, lei de progresso, lei de destruição, e aí tem o livro dos Espíritos que tem bem explicadinho. Todas as leis de Deus, todas as leis de Deus foram feitas para o nosso bem, visando o nosso bem, o nosso adiantamento, o nosso aprimoramento. Então, fala assim, a obediência é o consentimento da razão. Eu consinto em ser obediente às leis de Deus, porque a razão já me diz que isso é bom para mim. Certo? E a resignação. O que é resignação? Resignação é aceitar aquilo que não podemos mudar. Isso é a resignação. Só que a resignação é a aceitação, mas uma aceitação amorosa. Não é uma aceitação cheia de revolta pelo que está me acontecendo e eu não posso mudar. Não, a resignação nos fala de uma coisa paciente, entendendo que as coisas acontecem mesmo, que não estamos livres em cima dessa terra, gente, não estamos livres de que alguma coisa nos aconteça. Faz parte da vida, mas isso não isenta de que eu faça a minha parte. Não é porque é lei de Deus. A lei de destruição é todo mundo vai morrer, vamos. Sinto dizer, mas não, todo mundo vai morrer, viu? Não tem jeito. Não vamos escapar. Então, eu estou doente. Eu sou obediente às leis de Deus, cruzo o meu bracinho e deito na cama. É assim, gente, a obediência e a resignação? Não, tratamento, vou ao médico, vou tomar os remédios, vou me tratar. A obediência e resignação não me exime daquilo de fazer a minha parte perante as situações. Tenho que fazer o melhor possível ao meu alcance. Não deu? Aí sim. Já fiz tudo o que eu podia? Fiz. Desde que isso não prejudique ninguém, né, gente? Então aí entra a minha obediência e a minha resignação. Não são coisas estáticas. O obediente não quer dizer que ele seja um preguiçoso. O resignado não é uma pessoa que conformada e largada. Não, gente. Temos que ser ativos em fazer o que nos cabe nessa vida. E nos cabe muito. Temos muito a fazer, graças a Deus, né? E aí ele termina falando da cólera. A cólera é a exteriorização física da raiva, do ódio. Vocês já viram alguém tendo um ataque de cólera? Eu nunca vi. Na internet aparece, né? Pessoalmente, nunca vi. É lamentável. Eu já fiz e eu acho lamentável. Eu já tive. E depois que você lê isso, você fica com muita vergonha. A gente fica com vergonha. E ele fala assim, em seu frenesi, o homem colérico se volta contra tudo, contra a natureza bruta, os objetos inanimados que ele quebra porque não lhe obedecem. Se nesses momentos ele pudesse ver-se a sangue frio, teria medo de si mesmo, ou se acharia muito ridículo. Olha, gente, esse povo aqui é triste, eles acabam com a gente. Que ele julgue por isso a impressão que deve causar em outras pessoas, mesmo que não fosse senão por respeito a si mesmo, deveria esforçar-se por vencer a tendência que faz dele objeto de piedade. Então, olha como que a cólera é uma coisa triste. A gente agora que tem o celular na mão, a gente deve gravar se vê alguém tendo um ataque de cólera, né? E mostrar para a pessoa a feiura que é. Muito triste. Na verdade, essa pessoa,
ela não se controlou, ela chegou a vias de fato, fisicamente uma agressão. Então, ele diz, é digno de piedade, e se você, como eu, né, tem esses impulsos, tratemos de nos controlar. Como eu disse, o homem, ele termina dizendo aqui, não vou ler, mas ele termina dizendo, vou dizer com as minhas palavras, que muito se engana o homem achando que não pode mudar-se a si mesmo. Ah, aquele homem, ou a mulher, né, claro. Tem um coração bom. Ah, mas quando fica com raiva, para, gente, que coração bom. Vamos ampliar essa história de coração bom. Coração bom é um coração manso, um coração dócil. E não pode entregar-se à cólera. Isso nos faz mais parecidos com os nossos irmãos animais. Instinto, né? Instinto, que a raiva cega e você perde toda a sua razão, que a muito custo, porque foram milênios, bilhões de anos, para nós sairmos da condição de animal, passarmos por hominal, como indivíduos pensantes. Olha o tanto que nós gastamos para, num momento de cólera, às vezes estragamos uma encarnação inteira. Num momento de cólera, vê-se aí assassinatos, agressões. Num momento, a pessoa perde uma encarnação inteira. Então, isso é muito triste e os Espíritos nos falam a todo momento da nossa necessidade de nos mudarmos. Estamos como eu já disse, numa transição, onde parece que tudo está muito exacerbado. Não parece que tudo está muito grande, que está gritando demais? Então, essa necessidade de sermos mansos e pacíficos. Nunca tivemos tanta essa necessidade quanto nesse momento atual. Então, sejamos mansos e pacíficos, dentro de casa, fora de casa, com os nossos, se alguém tem subordinados, pensemos neles como os nossos irmãos, tenhamos o cuidado uns com os outros, exercitando a nossa paciência, exercitando todo o nosso conhecimento de doutrina espírita e de Evangelho de Jesus que já temos dentro de nós, porque não adianta nada vir aqui e ao sair não levarmos para a nossa prática cotidiana o que aqui aprendemos. Fica uma coisa sem sentido de ser. A religião só faz sentido quando ela nos transforma em pessoas melhores. Então, é isso que eu queria falar com vocês. Muito obrigada por me ouvir. E eu quero abrir para perguntas. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre o tema? Ficou alguma dúvida?